Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o pastor Rafael, e nós vamos falar um pouco dessa relação da igreja, como funciona, enfim, né? A mesa é sua. Quem é o Rafael? Sinta-se muito à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo privilégio, né? Pela honra de poder me convidar para esse bate-papo aqui especial. É a primeira experiência, na verdade, né? Nunca vinha um podcast. Ah, que legal! Né? Estreando. É. Pastor É isso aí. Rafael. Então, eu sou o Rafael, né? Meu nome é José Rafael. Estou casado há 17 anos, tenho 4 filhos, né? O Lucas, a Isabel, o Pedro e a Rebeca. Eu sou casado com a Jussara. Sou pastor há 12 anos, sou cristão evangélico há praticamente aí, mais ou menos 23, 24 anos. Não sei exatamente, né? Exerço o ministério pastoral em tempo integral, então eu não tenho atividade secular, né? Eu não tenho atividade fora da igreja, eu vivo integralmente para a igreja. E na instituição onde eu sou membro, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eu tenho, na verdade, assim, viajado por alguns estados do Brasil, implantando igrejas e cuidando de pessoas, né? Então, mais ou menos é esse aí. Eu tenho uma convicção absoluta daquilo que Deus me chamou para fazer, tenho prazer no que eu faço, eu não sou um profissional da fé, né? Eu sou um sacerdote vocacionado, alguém que Deus chamou para a obra do ministério, né? Para desempenhar um serviço para Ele, especificamente no ministério pastoral. Assim que eu me vejo. Muito legal isso, não sou um profissional da fé. Interessante, né? E nesse cuidado com pessoas, no curso, né, de teologia, né, que vocês fizeram e tal, que você Sim. fez, tem alguma cadeira específica de psicologia? Porque tem um aconselhamento, né, de psicologia, sei que tem de filosofia, mas de psicologia, tem? Sim, tem. Como é que sim. funciona? É uma cadeira, né? A minha formação teológica, né, eu fiz dentro de uma faculdade, diferente do que é um seminário. Existe essa distinção, né, na formação do pastor, na formação teológica. Os seminários teológicos estão cada vez mais escassos, na verdade, eles sempre foram muito focados na questão da fé. Existe sim a cadeira que vai ensinar o pastor como sentar à mesa com uma pessoa que está ali num momento de sofrimento em alguma área da vida e que vai precisar de um aconselhamento. Nas faculdades, né, como elas têm que se submeter ao seminário, ele não se submete àquele escopo que o MEC, por exemplo, impõe. Né? Uma faculdade de teologia, como é uma faculdade que tem que ter registro no MEC, então eles têm que se submeter a um escopo, né, acadêmico. Então, a gente acaba tendo, assim, nessas áreas da filosofia, como você falou, e da psicologia, tendo um pouquinho, assim, mais... né, um pouquinho mais de acesso numa faculdade, eu enxergo assim, né, a questões mais seculares do que questões mais religiosas. Mas sim, falando de maneira objetiva, a gente tem uma cadeira que trata de aconselhamento. Eu não lembro exatamente qual era o nome da disciplina, mas tinha psicologia pastoral e aconselhamento pastoral. Né? Na cadeira de psicologia pastoral, a gente trata de princípios da psicologia, a gente vai dar ali um ano passando, porque é uma formação psicológica como vocês tiveram, né? Tem ali vários semestres para estudar, a gente tem uma cadeira dentro de um semestre. E no aconselhamento pastoral já é mais voltado para o que as escrituras sagradas tratam. Né? Então, a gente vai ser instruído ali, de certa forma, a como lidar com os problemas, as problemáticas da vida, que vai lá da área familiar, profissional como um todo, né, de relacionamentos, cuidado com filhos, até questões do trabalho, financeira, questão da consciência do pecado, por exemplo. As pessoas, às vezes, assim, em conflito com essas questões, como que as escrituras sagradas vão trazer essa base. Né? Óbvio que isso aí tudo é uma disciplina, então... muito mais para a experiência pastoral, né? Para o dia a dia, para o chão da fábrica mesmo, né? E aí eu entendo que um pastor que foi bem mentoreado, você pode ter uma pessoa vocacionada, de fato, que Deus realmente chamou para aquilo, que chegou àquela posição, mas que a instituição, a igreja, né, onde ele estava ali vinculado, seja o pastor a quem ele servia e trabalhava, pessoas que reconheceram a chamada dele, não deram a ele
né? Pode acontecer isso, de não dar a ele o devido esclarecimento, o acompanhamento, né? Aquela mentoria mesmo, de fato, para ajudar ele. E a experiência. Você só vai aprender a ajudar uma pessoa quando você estiver ajudando ela, né? E óbvio que eu acho que isso é uma questão que é quase uma obrigação. Não adianta você tentar resolver os problemas das pessoas se você mesmo está num certo conflito. Porque tem conflitos que a gente pode até administrar, tem outros que não dá. É Se verdade. não está totalmente resolvido, você não consegue dar conta do É verdade. E dentro disso, cada experiência é uma nova experiência, né? Cada atendimento pastoral, cada aconselhamento às vezes é a mesma questão, mas a abrangência é totalmente diferente, né? Sim, é verdade. É e não é. Vamos dizer assim, porque tem um texto na Bíblia que eu gosto muito de usar, né? Quando eu trato de família, né? Eu gosto muito de falar para a família, eu tenho esse gosto, né, na hora da mensagem, eu gosto muito de ministrar para a família. E eu gosto de usar Eclesiastes 1:9, que vai dizer que aquilo que foi vai voltar a ser, né? As coisas se repetem. Debaixo do sol, diz o texto, não há nada novo. Então eu gosto de falar para as pessoas que estão ali no culto, por exemplo, da família, estão ali para ouvir algum direcionamento, estão vivendo algum conflito familiar. E por vezes, como a gente está dentro de casa e fechado entre as quatro paredes, a gente acha que aquele nosso problema ali, ele é único, singular, né? Que ninguém nunca passou e que eu vou morrer nesse problema, vou me afundar nele, pronto. Eu costumo dizer assim, olha, se você mora num prédio que tem lá, sei lá, 20 apartamentos, talvez você vai ter ali pelo menos mais uns 2 que tá vivendo algo semelhante. Personagens diferentes, contextos familiares diferentes, mas os mesmos problemas. Na sua rua tem 40 casas, procura que ali 10% pelo menos já viveram o que vocês viveram. É verdade. Então, e tem gente que passou e acabou, e tem gente que passou e... Se tiver uma família que passou por esse problema e venceu, então você não pode desistir agora. É verdade. Existe saída. Assim que a gente costuma lidar com as pessoas. São, de fato, experiências singulares, mas ao mesmo tempo que eu estou há 12 anos, eu não passou tão experiente assim. Mas há 12 anos atendendo gente. Sim. Eu estou aqui acompanhado do Igor, que está ali. Ele sabe na igreja, por exemplo, antes de ontem, Igor. Nós saímos da igreja 00:30, mais ou menos, atendendo. E foi só a família. Tem dia que, assim, parece que as famílias se convidam e falam assim, atrás de casal. E as demandas são iguais. Por incrível que pareça, são semelhantes. Então, às vezes, até ajuda a gente. Eu resolvi aqui um problema que vem o outro que é igual, eu vou tentar aplicar. As distinções são as pessoas. Porque o ser humano não tem jeito. Deus é muito extraordinário, porque ele criou cada ser. 8 bilhões de pessoas totalmente distintas. É verdade. É incrível isso, né? Ô, pastor, e diante dessa situação, assim, de tantas pessoas para cuidar, é uma demanda muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Fica aquela coisa, e no ser cuidado? Isso aí é uma coisa muito legal. Também que essa pergunta ia vir. Porque eu sei, assim, eu não sou psicólogo de formação, né? Eu tenho muito interesse por isso, porque como eu lido com gente, eu preciso conhecer desses assuntos e ler bastante. Né? O meu pastor é um psicólogo, né? Um pastor muito conhecido nacionalmente, que é o pastor Silas Malafaia. Ele sempre fala isso, ele arroga o título de psicologia para que as pessoas saibam que ele não está lidando somente com questões da Bíblia. Sim. Né? E uma coisa eu sei que todo psicólogo precisa ter outro. Né? Sobretudo psicólogo clínico, quando você vai atender, você precisa de alguém, porque a gente acumula, né? Sim. Então, nesse aspecto aí, sim, eu não posso responder pelos outros. Eu tenho me policiado bastante sobre isso. Eu tenho primeiro o meu pastor, que é um paizão, né? Que é uma pessoa extremamente preocupada. Quando eu precisei, de fato, em questões da minha própria família, ele se dedicou plenamente, me ajudou, me deu ferramentas, me mandou para lugares, me colocou à frente de pessoas, né, com capacidade para ajudar naquele conflito familiar que eu vivenciei. Mas eu tenho uma pessoa, né, um amigo, que eu tenho assim, muito apreço, que eu sempre falo assim, olha, eu preciso desse tipo de pessoa para poder pegar os meus B.O.s, né, que é aquele lugar onde eu vou despejar os meus conflitos, tem que ser pelo menos alguém mais resolvido do que eu nessas áreas. Então tem que ser alguém com uma família exemplar, com uma vida pastoral exemplar. Então é uma pessoa que eventualmente eu estou ligando. Né? E, gente, assim, eu passo 7 dias por semana com pessoas que eu é que determino, eu que digo, olha, faça assim, olha, você está falando besteira. O que você está falando não procede. E eu tenho uma pessoa que eu vou para ela, para poder ela dizer para mim, Rafael, você está falando besteira. E ele fala bem abertamente, né?
menos. Você é bobo, deixa de ser idiota. Então, ele me dá um confronto. Eu acho que se eu trato de pessoas, eu preciso de alguém para me tratar. Então, eu tenho essa consciência. Acho que não tem como cuidar sem ser cuidado. Não tem. E tem pastores que, infelizmente, eu falo da minha classe, né? Infelizmente, ou não se abriram para essa realidade, porque alguém não instruiu eles, e aí estão administrando seus próprios conflitos e tentando se virar nos 30, e alguns surtando, inclusive. É verdade. E outros que são vaidosos o bastante, orgulhosos o bastante, né? Para tentar se esconder numa capa de autoridade pastoral, quando você também é um ser, né? Se eu trato de gente com conflitos com seus pecados, eu tenho também conflitos com meus pecados. Né? Somos humanos. Né? Então, exatamente. Isso aí eu tenho plena consciência. Eu acho que se todos os pastores fossem assim, seria estranho, seria bom. Eu acho que é um nível de responsabilidade, às vezes, eu fico pensando, né? Às vezes o camarada tem tanta coisa, eu não tenho tantas responsabilidades. Tenho, mas não são, por exemplo, eu cuido de uma igreja. Sim. Tem pastores que cuidam de um ministério. Né? Tem pastores que cuidam de igreja e de pastores. Então, está num nível, vamos dizer assim, de responsabilidade hierárquico muito alto. E, vamos dizer assim, fica se escondendo atrás daquilo para não mostrar fragilidade, talvez com medo de perder posição. Não sei, eu estou fazendo aqui um pré-julgamento e indeterminado. Não estou apontando ninguém. Indeterminado. Eu não estou apontando ninguém aqui, mas pode acontecer. Eu espero nunca ter... eu estou aberto para mais responsabilidades, até porque Deus me chamou para isso. E eu estou à disposição daquilo que Deus quer que eu faça dentro da igreja. Mas eu não quero me perder nas minhas responsabilidades, com medo de perder vamos dizer assim, meu prestígio, porque eu não posso que as pessoas descubram que eu tenho dificuldades. Não, eu sou defeituoso, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, né? Humano, né, pessoal? E eu acho que, às vezes, demonstrar essa vulnerabilidade que nós temos aproxima as pessoas também, né? Às vezes, essa questão de, estou acima, as pessoas tornam o pastor, muitas vezes existe essa imagem daquela pessoa que, não, eu tenho até medo de falar alguma coisa, porque, né, aquela pessoa... Exatamente. Pessoa é perfeita, e muitas vezes, quando há essa exposição de forma saudável e sábia, de você demonstrar ali uma fraqueza, um problema que você já passou, está passando, aproxima as pessoas. Caramba, igual a mim, eu sou gente. Testemunho, exatamente. Superação. Eu já tive que em atendimentos familiares, né, compartilhar algumas coisas que são de fórum íntimo, né, conflitos familiares que a gente vive. Eu já me senti assim, minha esposa, graças a Deus, a Jussara, ela é muito consciente a isso, e ela sabe, né, questões que não dá para se falar num púlpito. Porque tem coisas na comunicação, né? Tem coisas que você comunica para o indivíduo, tem coisas que você comunica para o público, né? Para o todo, para a multidão. E até mesmo, a comunicação não é o que eu falo, é o que você está entendendo. Sim. Certo? Então, tem coisas que não dá para falar para todo mundo, assim. Mas, quando eu estou vendo que a pessoa está num nível de dificuldade e que eu vejo claramente que é por aquilo que eu passei, o caminho que eu passei, as pedras que eu tive que, né, desviar, ou alguns que eu tropecei, e eu vejo aquela pessoa tá ali dizendo assim, meu Deus, isso aqui é impossível para mim, eu não posso resolver, aí eu me abro. Aí eu falo, olha, eu já passei por isso. Sim. Né? Eu já enfrentei essa crise, eu já enfrentei esse problema, eu já fui desafiado nessa área, e foi assim, assim, assim. A pessoa abre o olho assim, e a gente diz assim, poxa, pastor, você está compartilhando coisa comigo que você não compartilharia com ninguém. Eu falei, para mostrar a você que eu sou um ser humano. Exatamente. Também, né? E se eu estou aqui, assim, a gente está falando de questões assim muito, né, técnicas, né? Falando do mundo espiritual, eu me lembro quando eu vim, por exemplo, para essa cidade aqui. Deus usou uma pessoa, um sonho, né, um tipo de visão, um pastor assim que muito respeitado nessa área, né, de gente que fica inventando conversa, e ele viu comigo, né, ele me viu numa visão, Deus me apertando, né, numa área. Eu lembro que ele falava comigo, assim, dentro de mim, nessa aqui na realidade, eu pensei que tinha uma batedeira, eu sabia que Deus estava falando comigo. E ele falou assim, ó, Deus me mostrou nisso, e ele disse que ele estava fazendo isso com você. Ele ia te apertar, ele ia te ajustar, porque ele ia te levar para um lugar. O teu coração ia ser usado para tratar outros corações. Então, Deus tem que nos aperfeiçoar para poder aperfeiçoar outros. É verdade. Não adianta. Tem coisas que as escrituras são claras, a gente consegue dar um conselho bíblico. Eu falo assim, eu posso aconselhar qualquer família. Se eu não tivesse filhos, eu podia aconselhar pais a cuidar dos filhos, porque tem um texto ali para me ajudar nisso.
Quando eu tenho um filho, é diferente. Acho Quando que eu você tenho tem mais Fala propriedade, né, de um para pai que tem um falar. adolescente em casa em crise, com problema, dando trabalho, com dificuldade. Sem eu ter um adolescente em casa, eu posso ter conceitos, eu posso ler e tal, mas, poxa, eu tendo a vivência é outro nível, né? Esse é outro nível. Muito interessante. E tratando, né, desse aconselhamento, tudo, como que a igreja vê as doenças psicossomáticas? Né? A gente até estava falando antes, né? Se chega alguém que está nítido, né? Está com problema de depressão e tal, a igreja encaminha, como é que funciona isso? Não é só um aconselhamento, é só aqui a fé e tal, como é que trata? Não, assim, eu não... Mais uma vez eu digo, eu não falo pelos outros, eu falo por mim e pela instituição onde eu trabalho. Sim, né? Sim. Que graças a Deus tem um pastor que tem uma mente assim, aberta para uma isso. compreensão assim extraordinária. Eu acho que é um dos pioneiros no Brasil do ponto de vista religioso, dentro da igreja evangélica, como pastor, e começou a trazer essa abordagem, né, para essas questões. O pastor usa muito Mateus 9:12. Evangelho de Mateus 9:12. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico. Né? Quem precisa de médico são os doentes. Então, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, olha, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de cura. Cura espiritual, cura emocional, cura física, né? Que Jesus curou esses três aspectos, né? Intrinsecamente, Jesus está falando e fazendo uma validação do mundo, né? Da medicina. É óbvio. Eu não posso... eu creio que Deus cura. Eu creio. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Sim. Tudo está ancorado nas questões espirituais. Tudo está ancorado nas questões espirituais. Mas doença é doença. Seja um problema no coração ou seja um transtorno mental e psíquico. Então, a gente tem essa mente, né? Tem gente que está vivendo um momento de crise, manifestando ali um comportamento, um sofrimento psíquico que é decorrente, por exemplo, pode ser decorrente de uma depressão, mas que pode ser resolvido imediatamente quando ele resolver algum problema de caráter espiritual. Né? Sim. Um pecado que foi guardado, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Uma pessoa que vou falar de maneira geral, porque vai falar, né, para ninguém se identificar. Olha, aqui. A pessoa vivia um sofrimento psíquico específico que estava relacionado com um sentimento de culpa de coisas que ela guardou a vida inteira. Uma mulher que traiu o marido a vida inteira e que engravidou várias vezes e que o marido, por ignorância de não saber, assim, né, não tem aquela intimidade. Minha esposa, ela adoecer por qualquer aspecto, né, sobretudo nas doenças que são, né, da própria mulher mesmo, eu vou querer saber na hora, porque eu tenho isso, mas tem marido que não tá nem aí. A mulher já menstrua mesmo todo mês, então ela abortou várias vezes por causa dos relacionamentos extraconjugais. Então, assim, o aborto, como a gente tem que falar isso abertamente, o aborto não é um problema de saúde pública. De saúde pública é a mulher que aborta, porque ela, legal e ilegal, não muda nada. Quando uma mulher aborta, ela sofre problemas hoje, tanto na sua saúde física quanto na sua saúde emocional. Então, aquilo ali vai se acumulando na mente daquela mulher. Tanto é uma questão que vai ser despejada nas questões psíquicas, né? vai transbordar em problemas emocionais, como é um pecado, porque ela guardou aquilo, ela feriu a aliança do casamento, ela pecou contra Deus, ela pecou contra o próprio corpo, ela pecou contra um ser que estava vivo dentro dela, que matou várias vezes, várias crianças, né? Então aquilo foi se acumulando uma hora, o castelo de areia vai cair. Né? E de onde que a gente tira isso? Né? Como que funciona isso? A pessoa pode tratar os sintomas, mas onde é que está a causa? A causa está a raiz do problema. Entendeu? Então, se a pessoa vai confessar um pecado, se ela vai confessar um erro, algo que ela cometeu, aquilo é uma solução espiritual, certo? E depois vamos tratar os desdobramentos psíquicos. E, nesse caso específico que eu estou falando, eu falei de maneira genérica, e seria alguns contextos, porque senão a pessoa está assim, passa falar de mim. São coisas tão específicas. Mas a gente não faz ideia de como um problema, assim, que não é muito exposto, a gente não faz ideia como é comum.
muitas vezes um problema que você diz assim, mas aparentemente não é comum, porque ele não é exposto. As pessoas escondem, mas né? muitas pessoas passam por problemas como esse. Verdade. Eu conheço um outro caso, esse aí foi um caso que marcou minha vida, porque eu estava no começo da vida pastoral. Tinha um rapaz, eu não posso falar o nome dele, porque ele já faleceu, né? Inclusive decorrente dessa situação dele, o Wagner, que tinha uma vida criminosa, né? Envolvido com crime, com de carro, e ele nunca tinha matado ninguém. Aí, numa briga de bar para defender a amiga, a namorada de um amigo, um camarada embriagado num bar, mexeu com a namorada do amigo, ele tomou as dores, o camarada desafiou, ele estava armado, ele puxou a arma, isso foi lá em 2011. E aí o camarada bateu nele e falou assim, se tu é homem, tu usa essa arma. E ele usou, deu 2 tiros a queima-roupa. Matou o rapaz. Só que ele nunca tinha experimentado isso, né? Apesar de ter vivido na transgressão, né? Na ilegalidade. E, assim, jogou ele para a ONU, porque só quem sabe disso, existem os psicopatas, existe gente que, por ocasião, né, se envolveu no mundo do crime mesmo, ou eu mato ou eu morro. Então, a pessoa vai ter a experiência, tira a vida de um ser humano e não faz ideia do buraco onde está caindo. É verdade. E o Wagner caiu nesse buraco. E onde ele foi parar? Na igreja. Bateu na igreja. 2 meses depois, porque tinha se livrado do flagrante, estava respondendo em liberdade, ele morreu, na verdade, assassinado pela família da pessoa que ele Matou. tirou a vida, né? Mas, assim, antes dele ser assassinado, ele teve a experiência da conversão ao evangelho. E eu até hoje não conheço uma pessoa tão intensa como aquele rapaz. Foi uma coisa assim que o sepultamento dele, eu chorei bastante, porque era um filho na fé que eu estava cuidando, né? Ele transgrediu, ele tinha que responder, ele até me perguntou se ele devia responder, se ele não tinha que... Eu quero mudar de cidade, pastor, eu quero estar na igreja, mas me dizem para eu mudar de cidade porque eu estou recebendo ameaças. Eu falei, cuida da tua família, cara. Vai para uma outra cidade. Por favor, desaparece daqui, a gente se comunica, eu vou até você eventualmente para te ajudar. Te encaminho numa igreja, mas ele ignorou e acabou acontecendo isso. Foi uma experiência... Eu tinha 5 meses de pastor, né? Foi uma coisa assim, né, para mim. E aconteceu isso. Ele foi... Olha só, ele sofreu por causa de uma transgressão. Tanto do ponto de vista legal, e acabou enfrentando talvez o pior desafio da vida dele, que foi a consciência pesada de ter tirado a vida de um ser humano. Sim. Que é, ao mesmo tempo, uma questão emocional e uma questão espiritual. É verdade. Entendeu? Mas aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Exatamente. Eu tive essa experiência incrível, que não é para isso, né? Mas foi com essa família, com esse rapaz, que Deus me deu uma experiência de milagre mesmo. Coisa assim. Foi a esposa dele, perdeu o bebê, e ela perdeu o bebê, a gente orou, e a semana seguinte o bebê voltou à vida, né? Foi uma experiência de ressurreição mesmo. Eu tenho os 2 exames. O exame onde o bebê estava lá morto, que tem um encaminhamento para fazer a curetagem, e o outro exame que o bebê havia ressuscitado lá por causa de morte. Uma coisa assim, tudo no começo do ministério, tudo para marcar a gente. Tudo para marcar. Muito. Experiências, né? Ter, né? Pastores não tem. É o que nos segura. Wagner Rafael. E entendendo também que, diante de todo esse contexto, a medicina, a psicologia e todas as outras áreas da saúde podem ser entendidas como ferramentas de Deus Isso. para esse processo todo. Se tem pastor que não acredita nisso, desculpa, é um baita de ignorante. Porque quem deu inteligência para o homem? Exatamente. Quem habilitou o homem para isso? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Intelecto, volição, né? Domínio. O homem é um ser que foi criado por Deus para isso. Então, a medicina é uma ferramenta. Agora, é óbvio que aquilo ali é muito fino entre que separa o homem achar que é ele que tem capacidade de fazer e Deus. Exato. Porque o homem, uma pessoa pode ser curada de um câncer pelo tratamento da quimioterapia, da radioterapia, Sim. pela cirurgia que vai extirpar aquela área da pessoa, mas também Deus pode curar uma pessoa terminal, que o médico falou, se despeçam, que hoje é o dia dessa pessoa partir. Ou gente pararam e tudo, e eu ver, se eu não vi, se eu tivesse só ouvido falar, eu ia dizer assim, eu não tive a experiência, não tive a experiência, eu vi essa pessoa sair de estado de morte, de um pré-atestado de óbito praticamente que foi assinado, para um estado de vida. E tá hoje andando com a gente mais saudável que ele. Entendeu? Então, tem
A hora do homem tem a hora de Deus. Né? Trabalho como se fosse uma linha de trem, né? Exato. Afinal das contas, tudo tem a ver com Deus. E quem é dono de toda a sabedoria e de toda a ciência, né? Então, as coisas se completam, né? Deus deixou a ciência para nós usufruirmos dela, né? E tem que ter essa consciência. E o pastor, principalmente, porque lida, né? Lida com pessoas, lida com vários campos, lida até para diferenciar, né? E saber o que é pecado, né? Sim. Realmente o que é pecado. Porque as pessoas não têm toda essa consciência. Tem gente que vai muito, né, ao pé da letra, tudo é pecado, e tem gente que fala, não, nada é pecado. Né? Principalmente hoje, nos dias de hoje, tudo é livre, tudo pode. Então, o que é pecado? Vamos falar do conceito teológico. Pecado é transgressão da lei de Deus. Isso aqui é um conceito teológico, tá? Tudo aquilo que vai de encontro àquilo que Deus é. O que é pecado? Vamos para o fundamento, que é, por exemplo, Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. O que é pecado? Você pega do primeiro até o último, você vai saber o que é. Sempre o oposto daquilo. Pecado é, por exemplo, o que é a vontade de Deus? Honrar pai e mãe. Honra não é mérito, certo? Então, seu pai pode ser um marginal, um bandido, violento, um bebarrão, abandonou você, mas a honra tem a ver com a posição que ele ocupa. Não tem a ver... Igual você respeitar uma autoridade. Por exemplo, eu concordo com tudo que está acontecendo nesse país, por exemplo, com a mais alta corte do judiciário brasileiro. A desgraceira que a gente está vendo. Concordo? Não concordo. Me posiciono dentro das leis como cidadão, porque eu tenho direito à livre expressão. Agora, uma coisa é eu me expressar livremente, outra coisa é eu transgredir. Onde eu levantaram um falso testemunho, desobedeceram uma ordem expressa. Então, eu tenho um limite para ir. No caso do pai e mãe, por exemplo, dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, né? Para que te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Isso é o que está escrito. Se eu honrar meu pai e minha mãe, eu estou transgredindo contra Deus. Se eu adorar qualquer coisa que não seja Deus, se eu fizer uma imagem de escultura, uma imagem de um homem, uma imagem de um animal, e colocar aquilo ali na posição de Deus, me curvar diante dele, e clamar e suplicar, eu estou pecando contra Deus. Está nas Escrituras. Se eu matar, eu estou pecando contra Deus. Está nas Escrituras. Se eu falar um falso testemunho, eu estou pecando contra Deus. Então está muito claro. E são coisas muito simples. E dentre os 10 mandamentos, você vai ver Jesus resumindo isso em Mateus. Né? Mestre, qual é o mais importante dos mandamentos? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o entendimento, todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Não eram 10, porque são só 10. Jesus pegou e resumiu o grupo. São 10. Então, 4 estão relacionados com Deus. Entendeu? Adorar a Deus, servir a Deus, clamar a Deus. E 6 estão relacionados ao relacionamento entre um homem e o outro. Então, primeiro que pecado é transgressão contra a lei de Deus. Agora, nós temos que falar sobre o que é pecado naquilo que fere os relacionamentos interpessoais. Certo? Se eu maltratar uma pessoa, eu estou pecando. Se eu mentir para prejudicar alguém, eu estou pecando com essa pessoa. Agora, se eu mentir, eu estou fazendo apologia à mentira, para que fique bem claro, é uma exceção da exceção. Agora, se eu tiver que mentir, por exemplo, entrar alguém armado, dizendo, eu vou matar fulano de tal, eu vim aqui para matar fulano, e eu sei que fulano está lá, e eu consegui me manter firme para fazer aquela pessoa que quer matar o outro acreditar que ela não está lá, eu estou mentindo? Estou. Eu estou dizendo, ela não está aqui. Mas eu estou livrando aquela pessoa da morte. Então, onde é que é pecado? Entendeu? Então, falar falso testemunho tem a ver com relacional. Raabe livrou 2 espias da morte. Mas mentiu. Eles não estão aqui. Entendeu? E foi livre da morte. Então, assim, tem a ver muito com a consciência de quem faz e a consciência alheia. Não é um assunto fácil de lidar. Não é. Mas as pessoas vão acabar se... entender do jeito que quer. Tem esse perigo. As pessoas elas vão se espantar com a quantidade de nãos que a Bíblia tem. Muito menor do que o que se espera. Entendeu? Então, está muito mais relacionado com a consciência e com a vivência, né? Para me faltar a palavra aqui, tem a ver com a lida diária entre as pessoas, né? O viver na sociedade. Agora, tem coisas que são absolutas.
Por exemplo, pode ter um contexto ali que todo mundo acha que é legal encher a cara e cair bêbado. Só que as escrituras falam da embriaguez. Então, é pecado. Não tem o que fazer. Você não tem como fugir daquilo ali. Entendeu? Mas... E a tatuagem? Hoje eu vou fazer um trabalho com a juventude lá na igreja, né? E a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. E o tema é pecado? Vão me perguntar. E tem um monte, tem uns 5 que perguntaram. E tatuagem é pecado? Não, não é. Por que você não tem nenhuma tatuagem? Porque eu não quero ter. Assim, sou eu. Imagina as mulheres agora que tatuam a sobrancelha. Não, gente, tem até um famoso, eu acho que é o Whindersson Nunes, ele tatuou essa parte de baixo. Foi. Meu Deus, é ridículo. Mas é só ridículo, entendeu? Antigamente, hoje não existe mais isso. Mas, por exemplo, a tatuagem era um tabu social. Muito Você está todo tatuado, quero ver você arrumar um emprego. Hoje não, as empresas até fazem questão de incluir, contratar né? o pessoal assim, incluir essa... excêntrico no jeito de ser, de vestir. Sempre falo com a garotada, falo, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu falei assim, que idade você tem, meu filho? Tatuagem é pecado? Eu falei assim, qual é a tua idade? Eu tenho 15, eu tenho 16. Eu falei, teu pai deixa? Não, pastor. Eu falei, então é pecado se tu fizer. Porque você está ferindo um outro princípio. Eles não se destroem, eles não se conflitam. Eles são sempre harmonizados. É verdade. Né? Então, tem um moço, por exemplo, que é casado, um amigo nosso, casado, pastor lá no Rio, foi líder de jovens na minha época, que eu pastorei a igreja lá, o Gustavo, depois eu até mostrar para ele o vídeo. Né? E ele tem uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala assim, olha, enquanto eu estiver morando na casa da minha mãe, ele é livre, já é maior de idade, ele já tinha a renda dele. Então, enquanto eu estiver morando com a minha mãe, se não me engano, foi isso, eu tenho enquanto a mãe estiver viva. Isso aqui é muito legal, porque a mãe não concorda. Então, se ele estiver dentro da casa dos pais, é por dever de obediência. Se ele não tiver mais, se estiver casado, livre, independente, com a sua própria família, ele pode fazer. Mas ele escolheu preservar o princípio da honra. Honrar, é verdade. Simples assim. Entendeu? Se os pais disseram assim, meu filho, tanto faz pra você, meu filho, tatue até a cabeça. Fica à vontade. Eu não sei se você vai lidar bem com isso quando você envelhecer. Porque não sei se você vai conseguir manter esse corpinho todo dia. As tatuagens vão mudar de forma. Pois bem, né? Entendeu? O dragão vai virar um periquito, né? Entendeu? Assim, tem muito dessa questão aí, né? Se pergunta muito sobre o que é pecado, o que não é pecado. Deixa eu até ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui algumas perguntas que mandaram para mim, né? Não, eu tenho uma lista, eu tenho que me preparar também para falar. Adultério é claro que é pecado. Claro, né? você está óbvio. pecando contra a aliança do casamento, Sim. você está pecando contra o outro, você está defraudando o seu cônjuge, né? Você está estabelecendo nas segundas escrituras, né, uma relação sexual ilícita com outra. As escrituras chamam de prostituição. Sim, né? É claro. Então, é claro que é pecado, né? Mas eu não concordo. Eu falei assim, maravilha, você é livre para isso, cara. Estou falando do que eu creio, o que está nas escrituras. Você quer ver? Não adianta você crer e não obedecer o que está escrito. Né? Jesus disse isso claramente, Mateus capítulo 7, ele vai dizer, o homem que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras, não guarda e não pratica, é um insensato que edificou sobre a areia. Então é simples. Você quer crer, você tem que se submeter àquilo. Sim. Não, eu não creio. Maravilha, você vai viver debaixo da lei da sua consciência. Só que eu creio que um dia você vai ser julgado por aquilo que eu creio. Romanos capítulo 14, verso 12. Todos haverão de dar contas a Deus. No final, todo mundo vai prestar conta para Deus. Mas eu não acredito nisso. À vontade, cara, você é livre para não crer. Só que se você um dia for colocar diante do tribunal de Deus para ser julgado, né? Uma coisa é certa. Se você está certo, maravilha. Pelo menos eu estou vivendo de acordo com a regra moral que eu acredito. Mas e se eu tiver certo? No final. A verdade é essa. E pergunta de jovem. Relação sexual antes do casamento. Sim, pecado. O casamento é o validador, né, para a relação sexual, né? Na verdade, a relação sexual é a validação do casamento.
Quando o homem se consumar, deita né? com uma mulher, que ele se mistura com ela, né? O que se torna a verdade, na prática, aquilo que a Bíblia diz que ambos serão uma só carne. O apóstolo Paulo fala isso, está lá em Gênesis, capítulo 2, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Um homem que se deita com uma prostituta se faz um com ela. O apóstolo Paulo fala isso. Você não pode contaminar o seu leito. Você já é um com uma pessoa. Seja o homem ou a mulher, a gente fala muito do homem, mas o homem é predisposto a pecar. Se a mulher não pecasse. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 13, vai dizer que o leito sem mácula, ele é venerado. Né? O leito sem mácula, o leito sem a participação da perversão. Você não pode macular o leito somente com adultério. Você pode macular o leito com violência, Sim. perversão sexual. Existem vários outros aspectos. A gente faz curso para casais e não é só dúvida de jovem se é pecado. Os casais, adultos também perguntam sobre isso, né? Os adultos perguntam, por exemplo, sobre as modalidades do sexo, né? Ah, sexo anal é pecado, sexo oral é pecado. Eu falo, ai, meu Deus, não tem que E eu tenho uma habilidade para responder isso, né? A gente tem um curso. É complexado. Mas a gente responde, eu tiro de letra disso aí, na verdade, né? Fantasia sexual é pecado? Aí eu falei, bom, vamos falar sobre isso? Que tipo de fantasia é verdade? Você tem a fantasia da pessoa se travestir de alguém? Ah, e pastor, meu marido pode se vestir de bombeiro? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Só tem um detalhe, você quer dormir com seu marido vestido de bombeiro, ou você quer dormir com um bombeiro que você viu e você está fantasiando no seu marido aquele bombeiro? É muito fina entre a perversão sexual. Uma mulher pode se vestir de garçonete. Falei, qual a garçonete que você quer pegar, meu filho? A tua mulher garçonete ou a garçonete que você viu que te atraiu, mas você está agora criando uma ilusão com a tua mulher. Se você fizer isso, você está adulterando. Porque Jesus ampliou o espectro. Sim. Olha que coisa interessante, né? Os fariseus diziam assim, olha, se você tiver a relação sexual ilícita com alguém fora do casamento, você está em adultério. Jesus falou, poxa, vocês ouviram o que foi dito? Em verdade vos digo, se no pensamento, Jesus ampliou o espectro. Uhum. Internalizou a coisa, né? Tem gente que prega um Jesus muito liberal, muito assim. Pelo contrário, se você vê o critério de Jesus, é muito mais fino, porque ele vai dentro da própria consciência. Isso. O testemunho, você sabe que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, né? O Antigo e o Novo. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Na Antiga Aliança, o testemunho é externo. Você vai ver lá em Levítico 17 que a pessoa só poderia ser, por exemplo, apedrejado, morto por causa do seu transgressão, certo? Se alguém visse, teria que ser 2 testemunhas, no mínimo. Jesus foi morto por causa disso. Tá? Jesus foi morto do jeito de falar. Jesus se entregou. Só pode ser crucificado porque tinham testemunhas falsas, né? Na verdade, né? As falsas. Mas ele só pôde ser validado por causa das testemunhas, porque essa era a lei de Moisés. Mas na nova aliança é diferente. Eu não preciso de testemunha. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso ir para um bunker nos Alpes Suíços, que é conhecido na Suíça como os bunkers ali debaixo daquelas montanhas, lá no profundo mesmo, sozinho, trancado no quarto, pegar. E Deus nada. Porque tem a ver com a lei da consciência. E, detalhe, tem a ver com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Aí é um ponto muito de fé, né? Pergunta de jovem, né? Pergunta de volta, que é muito coisa. Pergunta de jovem aqui, deixa eu ver. É pecado pintar o cabelo? É pecado ficar feio, eu vou falar. Pecado se for ficar feio, né? Aí pergunta, olha que pergunta interessante. Pastor, é pecado ter profissão como ser um barman, um tatuador, um músico secular? São coisas interessantes aqui. Sim. Né? Eu digo não é não. Você está sustentando sua família. Só é pecado se você se contaminar. Essa semana uma jovem me procurou no gabinete, que trabalha numa multinacional, e ela tem a responsabilidade de, agora nesse período da nossa cidade do junino, né, receber os executivos da empresa para apresentar eles aqui na região. Aí vai no Parque do Povo, aí vai nas festinhas. Tem coisas que ela pode se abster, tem coisas que ela tem que ir. E eu me lembro de uma passagem que eu li para ela lá em 2 Reis, que é quando o capitão, o comandante dos exércitos sírios, Naamã,
foi acometido de lepra e tinha uma moça de Israel que morava aqui. Na época, Israel já era dividido em 2 reinos e a Síria, naquela época, oprimia Israel, né? Israel era como um vassalo da Síria. E numa dessas incursões, eles levaram para trabalhar na casa deles uma menina, que era escrava, né, da casa de Naamã. E Naamã ficou leproso. E ela tomou conhecimento e ela disse para a mulher de Naamã, comandante do exército da Síria, olha, se o meu senhor fosse até lá tem um homem de Deus, um profeta, que vai curar ele. E aí Naamã foi até lá. E foi todo um processo. Aquela ideia do... Não sei se vocês estão contextualizados com esse texto. Que ele tem que se molhar 7 vezes no Jordão. Ele se recusa a princípio, né? Porque o Jordão naquela área, tem uma área do Jordão que ela é bem cristalina. Mas tem uma área do Jordão que é bem barrenta. E foi ali. Ele falou, bom, os rios da minha terra são melhores. Né? Mas, poxa, se ele tivesse pedido coisas mais difíceis, do servo de Naamã, né? E aí ele vai para isso e fica curado. E ele fica tão impressionado que ele reconhece que o Deus de Israel, o Jeová, é o único Deus verdadeiro. E ele vai voluntariamente. Porque aqui que está, né? Quando alguém chega ao nível de ficar perguntando se é pecado ou se não é, que tipo de validação ela quer? Né? Quando alguém quer de fato servir a Deus, ela voluntariamente se abstém de coisas que a sua consciência vai lhe condenar. Porque o próprio Espírito, quem convence a gente do pecado? O Espírito Santo. João capítulo 16. Aí Naamã vai dizer assim para Eliseu, eu reconheço que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Só tem um detalhe, profeta. Quando o meu Senhor, ele está falando do rei da Síria, vai adorar na casa do Deus dele, eu tenho que levar ele. E quando ele se curva por causa do peso, da velhice dele, eu tenho que me curvar. Como é que vai ser se eu sirvo ao Deus de Israel? Aí Eliseu falou assim, dever de consciência, ofício. A menina entrou para mim para falar, pastor, eu vou ter que fazer uma relações públicas, que eu sou obrigada. Eu vou entrar em ambiente que eu não iria voluntariamente. Daniel, né? Exatamente. Pronto, eu falei para ela, minha filha, vai em paz. Eu li o texto. Porque se a gente ficar nessa de legalismo, você vai voltar para o princípio dos fariseus. É verdade. Que pegaram toda a lei e ainda criaram mais 600 regras para tentar obedecer à lei. Entendeu? Né? Por exemplo, o cara não come um ovo botado pela galinha no sábado. Isso é farisaísmo demais, mano. Entendeu? Então são coisas assim, como é que a galinha vai evitar botar um ovo, ela quer botar um ovo. Não, ela vai saber que é sábado. Pronto, pelo amor de Deus. Pronto. É um produto do trabalho, entendeu? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Exatamente, é o que Jesus falou. Exatamente. Tem muito dever de consciência. Eu falo demais, né, minha gente? Não, tá ótimo. E é isso mesmo. Essa é a ideia da pergunta. E diante de tudo isso, né, a gente vê claramente assim, o quanto que a igreja, o papel da igreja nessas questões. Sim. A importância, né? Porque às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar alguma coisa que está ali. Sim. E a gente vê aí nos discursos que o senhor, nos relatos que o senhor está falando, quantas vezes as pessoas vão para perguntar algo, para meio que ter um norte naquela situação. Sim. E aí a gente consegue ver o papel da igreja nisso, né? Assim, a importância. Sim. Como que o senhor definiria essa importância, assim, do papel da igreja na sociedade e principalmente para as ovelhas da igreja ali, né? Você vai ver, primeiro, pelas estatísticas, né? A igreja em si, ela é uma instituição que goza da mais alta confiança dentro de uma sociedade. É uma das instituições, né? Ela está ali, sempre ali nos primeiros lugares. Então, porque envolve o caráter espiritual, né? As pessoas elas já vão com a predisposição que aquilo ali é um ambiente de ajuda constante, né, dessa disposição. O sacerdote ele já tem uma fé pública, né, de ser uma pessoa comprometida com a vida alheia, né, que teria uma ética, né, de guardar segredo, e tem que ter mesmo, né? Sim. Tem que ter mesmo. Às vezes as pessoas, é engraçado, as pessoas tratam uma coisa comigo no meu gabinete e depois, no dia a dia, no contexto da igreja, elas vão conversar com a minha esposa. Aí de vez em quando a minha esposa chega em casa e fala, Rafa, de tal, falou alguma coisa pra mim. E eu fiquei voando. Eu falei assim, é porque tratou comigo em gabinete e acha que você em casa sabe de tudo.
quando eu era garoto na igreja, já sabendo que eu ia ser pastor um dia eu falava com os amigos, assim, tinha um mais velho, né, da igreja, o presbítero e a esposa dele eram mais velhos, eu era adolescente ainda. Aí eu falei, não, quando eu for pastor, minha mulher vai saber de tudo. Aí a minha amiga falou assim, me avisa no dia que você for pastor, eu não quero ser da tua igreja, não. Eu nunca vou fazer um gabinete com você. Porque, de fato, as pessoas exigem esse tipo de sigilo, né? Então, o papel da igreja é esse, porque como as pessoas, elas têm, primeiro, essa credibilidade, né? Essa fé na instituição. Segundo, as pessoas têm muito preconceito. Vocês são da área e sabem disso, né? Ainda existe, no tempo atual, pessoas que... A psicóloga, não sou doido. É comum, Não é? muito comum. Mas como as pessoas têm uma forma de pensar diferente no que diz respeito à igreja, então nós somos um facilitador para as pessoas buscarem ajuda. Sim. Né? E como vocês perguntaram aqui se a igreja faz encaminhamentos, faz demais. Até brinquei, até falei para vocês aqui. Né, é um canal, aqui, né, para a pessoa chegar. Exatamente. A esposa do prefeito aqui da cidade de Campina Grande, ela é psicóloga. Eu nem conhecia ela, nem sabia que ela era a esposa do prefeito de Campina Grande, né? Ele nem era ainda, na verdade. E eu fiz alguns encaminhamentos. Não sei se as pessoas a procuraram, mas por causa de um grupo de psicólogos que tem uma técnica específica para tratar pessoas que têm experiências com trauma, né? Que é o EMDR. Então, eu fiz alguns encaminhamentos. Eu tinha lá uns nomes, eu nem sabia quem ela era especificamente. Tinha ela e uma outra pessoa aqui em Campina e mais umas 2 pessoas em João Pessoa, né? Que é mais perto aqui da área. E eu fiz alguns encaminhamentos. Porque eu recebi no gabinete pessoas, por exemplo, mulheres que tiveram experiências de abuso sexual. E de abuso que não foi um já basta, né? Então, assim, foi uma sequência. Teve abuso sexual com o vizinho, abuso sexual com parente em casa, e entra num casamento, um casamento abusivo. Então, essa pessoa está destruída, entendeu? Do ponto de vista espiritual, eu tenho uma limitação. E eu vou dizer, ter uma limitação. Então, a fé não resolve tudo. Ela resolve, o Senhor, o poder de Deus resolve tudo, mas não somos ignorantes, né? Tem desdobramentos da questão que eu preciso de um profissional que tenha aquela vivência, que se dedica àquilo, para me ajudar a desvendar aquele bolo, aquele novelo que está ali. Eu preciso tirar o fio da meada. Destruir o trauma, né? Então, a igreja ela tem essa importância de fazer esses encaminhamentos, de fazer esse filtro. Então, aí você tem que ir desdobrando as necessidades. Você tem que ir entendendo que o pastor precisa ter um esclarecimento. Sim. Que precisa ter essa noção, que precisa parar de ser esse religioso maluco, de achar que isso aí é falta de fé. Falta de fé, na verdade, pode ser falta de fé, mas tem muita ignorância junto também. Né? Pode dizer que é falta de fé, mas tem muita ignorância do lado de lá também. Né? Então, assim, a igreja tem essa importância e ela deve hoje, cada dia mais, ter, inclusive, pessoas até dentro da estrutura. Nossa igreja tem uma estrutura lá, na nossa matriz lá no Rio, ela tem um prédio dedicado para assistir as pessoas. Tem alguns psicólogos que se alternam e que dão atendimento psicológico e que fazem encaminhamento. Né? Fazem encaminhamento para psiquiatra, que você atende uma pessoa e você vê, olha, isso aqui não é... Um nível, por exemplo, de depressão pode ser tratado na terapia. Né? No bate-papo e tudo, na oração, né? A pessoa desabafar. Mas tem horas que o nível está bem mais alto. Né? Precisa entrar com intervenção. E outra pessoa pode ficar, por exemplo, eu sei disso, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Tem gente que pode estar em processo depressivo por causa de um problema hormonal. Exatamente. Um médico, irmão. Entendeu? Às vezes a pessoa vai ter um tratamento que nem é um ansiolítico em si, né? É uma regulação hormonal. Vai no endócrino e resolve o problema. Pronto, exatamente. Eu falei isso para um homem esses dias, porque é verdade. Eu ouvi a história dele toda. Eu sempre pergunto para a pessoa, né? Eu faço esse exercício. A pessoa entra no gabinete, eu pergunto para ela sobre toda a história de vida dela. Ela vem com um problema, ela vem com um sintoma. Eu falei, tudo tem uma causa. Eu falei, me conta a tua história de vida. Como é que você foi como criança? Você foi criado por pai e mãe? Como é que foi a tua experiência? Aí vocês ficam impressionados, porque a maioria das pessoas diz assim, olha, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Eu falei assim, nossa, isso é coisa de retalho. Entendeu? Tá lá atrás o problema. Tem um irmão que a gente está ajudando, conversando, né, que não sabe que de uma hora para outra começa com uma tristeza absurda, um medo incontrolável. E assim, tem uma vida regular, uma boa família, um casamento decente, né? Financeiramente não é assim rico, mas também não é
lascado, vamos dizer assim, está controlado, né? Onde é que está o problema aí? Então, vamos conhecer a história. Aí você vê abandono paterno, violência, até os 6 anos de idade, uma idade crítica da primeira infância. Viu o pai espancar a mãe o tempo inteiro, cheio de cachaça. E, de repente, a mãe pega os irmãos tudo e foge e vai para outra cidade. Entendeu? Olha só. Ele começa a falar de experiência. Eu falei assim, olha onde é que tá os problemas aí. Eu falei, tem alguma coisa relacionada com a tua vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando você começa a destrinchar, por vezes a pessoa começa a falar da própria vida e é interessante, a pessoa sabe da própria história, mas só quando ela bota pra fora. Ela ouve ela mesma falando, por vezes a maioria delas se resolve. E é o principal aí? Instrumento da psicologia, é a fala. Você quando fala e alguém escuta, né, já é uma coisa... Você se escuta, né? Você se escutar, você começa ali a analisar. É verdade. Olha a importância do seu líder, né? O líder da sua igreja ter esse conhecimento, ser psicólogo, né? Olha a importância. Abre, né? Parece que dá uma... porque, né, o treino, não sei se a gente pode falar assim, né? O treinamento, ou o estudo, o curso para os pastores. Sim. Olha a importância, estão sendo discipulados, estão sendo orientados, né? De uma forma científica, né? E a parte espiritual. Olha o conjunto, isso é muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Exatamente. né? Porque na sua fala, né? A gente vai vendo, né? Em vários momentos você vê a importância e o conhecimento que você tem. Sim. Isso é muito legal. Pastor, uma dica, vai fazer psicologia? Não, é uma dica que eu acho que é para todos os pastores. Né? Eu acho que todo pastor devia fazer psicologia. Porque a prática, né? Assim, a vivência você tem, né? E muito da teoria, né? Por causa dos seus líderes tem também. Então, imagina o quanto isso não ia ajudar, acrescentar. Com certeza, né? com certeza. Eu penso, nesse primeiro momento, eu estou fazendo mestrado então, em teologia e forte. Mas eu penso em fazer ou curso de psicologia, não sei se eu teria tanto tempo para fazer isso, paciência também, né? Porque, mas vou fazer uma especialização nessa área. Eu me interesso bastante porque eu gosto de dar atendimento. Às vezes a minha secretária aqui, eu falo assim, pastor, tem tantas pessoas, qual o tempo para cada um? Eu falei, bota 40 minutos. Ela fala, para com isso. Não vai dar 40 minutos, nem a pau. Aí ele tá rindo, Igor, que sabe como funciona. Né? Não tem jeito. Aí eu tento filtrar, falo, esse aqui, ó, bota mais tempo a gente bater um papo. Bota por último. Isso para ele não tem hora para sair da igreja hoje. É isso. Ai, gente, que maravilha. Que delícia. Ótimo. Que papo gostoso. A gente ficava aqui, ó. Né? Tem hora para acabar? Tem. Hoje tem hora para acabar. Ele falou que tem um rendimento depois daqui, né? Não fomos o uso. Não fomos o uso. Que pena. Mas vamos chamar novamente, né? Vai ter outra oportunidade. E foi muito bom. Muito obrigada. Muito. Eu que agradeço. E é isso, gente. Esse foi o nosso Papo em Mente de hoje, né? Nos sigam nas redes sociais, @Papo em Mente, no Instagram, Papo em Mente no YouTube, no Spotify. Isso, segue. Não é? Curta, compartilhe. Dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertas. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.